Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, introspecção, meditação. Vamos deixar Deus nos falar aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Eu transmito a liturgia de 23 de setembro de 2022, sexta-feira, dia de São Pio de Pietrelcina. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o prefácio comum ou dos santos e o ofício da memória. Antífona da entrada. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos conduzam com inteligência e sabedoria. Jeremias capítulo 3, versículo 15. De onde foi tirado esse texto? Agora a oração do dia, rezemos. Ó Deus, enriqueceste São Pio de Pietrelcina com o espírito de verdade e de amor para apacentar o vosso povo. Concedei-nos, celebrando sua festa, seguir sempre mais o seu exemplo, sustentados por sua intercessão, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículos do 1 ao 11. Tudo tem seu tempo. Há um tempo oportuno para tudo que acontece debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher a planta. Tempo de matar e tempo de salvar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de as amontoar, tempo de abraçar e tempo de separar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de esbanjar, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tira o trabalhador de seu esforço? Observei a tarefa que Deus impôs aos homens para que nela se ocupassem. As coisas que ele fez são todas boas ao tempo oportuno. Além disso, ele dispôs que fossem permanentes. No entanto, o homem jamais chega a conhecer o princípio e o fim da ação que Deus realiza. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 144, versículos 1a, 2 ABC, 3 ao 4, refrão 1a. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Repitamos. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo, é nele que espero. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Que é o homem, Senhor, para vós? Por que dele cuidais tanto assim? E no filho do homem pensais? Como sopro de vento é o homem, os seus dias são sombra que passa. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Repitamos. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Veio o Filho do Homem a fim de servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em resgate por muitos. É um trecho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 9, versículos do 18 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou?
Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à primeira reflexão. É um evangelho conhecido. Vamos ver o que diz aqui o livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Terminada sua oração individual, Jesus faz aos discípulos a pergunta fundamental: quem sou eu? E a faz em dois tempos, para que a resposta deles se destaque sobre as opiniões do povo. A pergunta é um desafio, não simples curiosidade. Ultrapassando o nível de resposta do povo, Pedro responde como cabeça de todos: tu és o Messias de Deus, isto é, o ungido de Deus que vem implantar a era da justiça e da paz, conforme Isaías 11, versículos do 1 ao 9. Os discípulos, porém, terão de percorrer longo caminho até compreenderem a verdadeira identidade de Jesus. Ele é o Messias, que vai realizar a sua missão como servo sofredor. Os chefes do povo, anciãos, chefes dos sacerdotes e doutores da lei, que mantêm a sociedade injusta, vão matá-lo. Ele, porém, ressuscitará e dará continuidade a seu projeto por meio de seus seguidores. Agora vamos à reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Quem dizeis que eu sou? Lucas 9, versículos de 18 a 22. Herodes não sabia quem era Jesus. Chega o momento em que os discípulos devem responder a mesma pergunta, pois ela decide o destino de cada um de nós. E é o próprio Jesus quem nos coloca em situação de defini-lo. O monge André Luff comenta esta passagem: somente aquele que é discípulo conhece Jesus em sua intimidade profunda. O discípulo, isto é, aquele que tudo deixou para segui-lo, que caminha com ele, que vive em sua intimidade, que, como ele, não tem uma pedra para repousar a cabeça. Somente essa proximidade de cada dia, de cada hora, entreabre a porta do conhecimento de Jesus. Mas ainda é preciso cuidado para não se enganar. Pedro disse bem: o Messias de Deus. E Jesus não recusa esta identidade, mas Pedro sabe ao certo o que significa ser Jesus o Messias de Deus. Vê-se que não sabia. Devia conservar a imagem popular de um libertador político, de um organizador social, enfim, um Messias para as realidades terrenas. Mas Pedro não está preparado para o anúncio que o Mestre faz a seguir: o sofrimento de Jesus, a rejeição, a perseguição e a morte. E a alusão que Jesus faz à sua ressurreição permanece um mistério para todos eles. No entanto, diz André Luff, não existe outro caminho para compreender a Deus senão Jesus crucificado. E não há outro caminho para compreender Jesus crucificado senão a própria cruz. A cruz só se compreende pela cruz, isto é, por aquele que a carrega, que a leva, por sua vez, atrás de Jesus. Assim se manifesta a ilusão daqueles que procuram por um Jesus vitorioso, o engano de quem vê no Evangelho um caminho de glória e sucesso, de vantagens, de sossego. O caminho é a cruz, exclusivamente a cruz. Ela é a condição para o surgimento posterior de um ressuscitado. Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, ensina, abre aspas, a doutrina da cruz é o Evangelho de Paulo, a mensagem que ele prega a judeus e pagãos. É um testemunho simples por natureza, destituído de qualquer retórica e que não procura convencer por razões intelectuais. Toda força provém da doutrina em si, a própria cruz de Cristo, ou seja, a morte de Cristo na cruz, o Cristo crucificado. Ele mesmo é o poder e a sabedoria de Deus, não somente o enviado de Deus, Filho de Deus e Deus, ele próprio, mas também o crucificado.
porque a morte na cruz é meio de redenção, fruto da insondável sabedoria de Deus. Fecha aspas, ponto. Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, A Ciência da Cruz, página 16. Quem dizeis que eu sou? O crucificado. Orai sem cessar, irmãos. Nós proclamamos Cristo crucificado. 1 Coríntios, carta de Paulo, capítulo 1, versículo 23. Agora vamos ao santo do dia. Dia 23 de setembro, dia de São Pio de Pietrelcina. A história dele eu captei no site da TV Rede Século XXI, rs21.com.br. São Pio de Pietrelcina, herdeiro espiritual de São Francisco de Assis, o padre Pio de Pietrelcina, foi o primeiro sacerdote a ter impresso sobre seu corpo os estigmas da crucifixão. Ele é conhecido em todo o mundo como o Frei estigmatizado. O padre Pio, a quem Deus deu dons e carismas, se empenhou com todas as suas forças pela salvação das almas. Os muitos testemunhos sobre a grande santidade do Frei chegam até os nossos dias, acompanhados de sentimentos de gratidão. Suas intercessões providenciais junto a Deus foram para muitos homens causa de cura do corpo e motivo de renovação do espírito. O padre Pio de Pietrelcina, que se chamava Francesco Forgione, nasceu em Pietrelcina, num pequeno povoado da província de Benevento, em 25 de maio de 1887. Pertencia a uma família humilde, tendo como pai Grácio Forgione e a mãe Maria Giuseppa de Núncio. Desde muito menino, Francesco experimentou em si o desejo de consagrar-se totalmente a Deus, e esse desejo o distinguia de seus conterrâneos, seus coetâneos. Tal diferença foi observada por seus parentes e amigos. Narra a mamãe Pepa. Não cometeu nunca nenhuma falta, não tinha caprichos, sempre obedeceu a mim e a seu pai. A cada manhã e a cada tarde ia à igreja visitar a Jesus e a Virgem. Durante o dia não saía nunca com seus companheiros. Às vezes eu dizia: Frante, vá um pouco brincar. Ele se negava dizendo: não quero ir porque eles blasfemam. No diário de padre Agostinho de San Marco em Lames, o qual foi um dos diretores espirituais do padre Pio, soube que o padre Pio, desde 1892, quando tinha apenas 5 anos, viveu já suas primeiras experiências místicas espirituais. Os êxtases e as aparições foram frequentes, mas para o menino pareciam serem absolutamente normais. Com o passar do tempo, realizou-se para Francesco o que foi o seu maior sonho: consagrar-se totalmente a Deus. Em 6 de janeiro de 1903, aos 16 anos, entrou como clérigo da Ordem dos Capuchinhos. Foi ordenado sacerdote na Catedral de Benevento a 10 de agosto de 1910. Teve assim o início de sua vida sacerdotal, que por causa de suas condições precárias de saúde, se passou primeiro em muitos conventos da província de Benevento. Esteve em vários conventos por motivo de saúde. Assim, a partir de 4 de setembro de 1916, chegou ao convento de San Giovanni Rotondo, sobre o Gargano, onde ficou até 23 de setembro de 1968, dia de seu pranteado falecimento. Nesse longo tempo, o padre Pio iniciava seus dias despertando-se à noite, muito antes da aurora, se dedicava à oração e com grande fervor, aproveitando a solidão e o silêncio da noite. Visitava diariamente por longas horas a Jesus sacramentado, preparando-se para a missa, e daí sempre tirou suas forças para o grande trabalho com as almas, levando-as até Deus sacramentado, até Deus no sacramento da confissão.
atendia a confissão por longas horas, até 14 horas diárias, e assim salvou muitas almas. Um dos acontecimentos que marcaram intensamente a vida do Padre Pio foi que se verificou na manhã de 20 de setembro de 1918, quando, rezando diante do crucifixo do coro da velha e pequena igreja, o Padre Pio recebeu o maravilhoso presente dos estigmas. Os estigmas, ou as feridas, foram visíveis e ficaram abertas, frescas e sangrentas por meio século. Este fenômeno extraordinário tornou a chamar a atenção sobre o Padre Pio, a atenção dos médicos, dos estudiosos, jornalistas, enfim, sobre toda a gente comum que, no período de muitas décadas, foram a San Giovanni Rotondo para encontrar o Santo Frade. Numa carta ao Padre Benedetto, datada de 22 de outubro de 1918, Padre Pio narra sua crucifixão. O que posso dizer aos que me perguntam como é que aconteceu a minha crucifixão? Meu Deus, que confusão e que humilhação eu tenho o dever de manifestar o que tu tendes feito nessa mesquinha criatura. Foi na manhã de 20 do mês passado, setembro, no coro, depois da celebração da Santa Missa, quando fui surpreendido pelo descanso do Espírito. Pareceu um doce sonho. Todos os sentidos interiores e exteriores, além das mesmas faculdades da alma, se encontraram numa quietude indescritível. Então, ele faz uma narração sobre a sua situação. Em setembro de 1968, milhares de devotos e filhos espirituais do Padre Pio se reuniram em um congresso em San Giovanni Rotondo para comemorar o 50º aniversário dos estigmas e celebrar o 4º Congresso Internacional dos Grupos de Oração. Ninguém imaginou que às 2h30 da madrugada do dia 23 de setembro de 1968 seria o doloroso final da vida do Padre Pio de Pietrelcina, deste maravilhoso frei escolhido por Deus para derramar a sua divina misericórdia de uma maneira especial. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, significa: vinde Senhor Jesus, vem Senhor, um dia Ele vai voltar para o juízo final, o fim da história, a parousia. Perdão, Senhor meu Deus, Jesus, Deus Pai, Abba, Espírito Santo, perdão pelos meus pecados passados, presentes e futuros, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Eu quero a vida eterna, Senhor Jesus.